Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa breve palavra, que ela possa trazer instrução e fortalecimento ao nosso coração. O texto hoje, para breve reflexão, encontra-se no livro do profeta Ezequiel. Quero ler com vocês o capítulo 26, do verso 12 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim o texto: saquearão todas as suas riquezas e mercadorias, e derrubarão seus muros, destruirão as suas lindas casas, e lançarão ao mar suas pedras, suas vigas de madeira e até mesmo seu pó. Acabarei com a música de seus cânticos, e não se ouvirá mais o som da harpa no meio de seu povo. Transformarei sua ilha em rocha bruta, um lugar para os pescadores que estenderem as suas redes. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Sim, Senhor soberano falou. Glória a Deus, irmãos. É uma mensagem dura, é uma mensagem de julgamento, mas eu quero explicar aqui, não quero colocar ninguém no terror, não. O capítulo 26, 27, 28 de Ezequiel é a maior profecia contra os inimigos de Israel, contra os dominadores de Israel. Os inimigos de Israel, embora Deus entregou os inimigos aos babilônios, justamente para aos inimigos, e Tiro não tem nada a ver com o Império Assírio, mas eles foram conquistando e sitiando Jerusalém durante muito tempo, e junto com esses aqui, o Egito, a grande Grécia de Alexandre o Grande, todos os outros foram ali durante um determinado tempo, os Seleucidas, dominando justamente Israel como um refinamento de Deus justamente para Israel que estava apostatando da fé. E o maior julgamento que tem de Ezequiel, que foi um dos profetas que profetizou contra Jerusalém, também profetizou contra os inimigos de Israel, porque eles achavam que Deus, por ter abandonado Israel temporariamente, nada iria lhes acontecer, e o que é uma mentira. E essa de Tiro é justamente aquela que do capítulo 28 mostra a queda de Satanás, que é um texto bastante espiritual. Aliás, Ezequiel, eu diria que é o profeta mais espiritual, é os textos mais espirituais justamente daquilo que se refere no Antigo Testamento. E eles são de grande valia porque esse texto mostra o que nós passamos um pouco no nosso processo. O nosso processo pode se resumir, irmão, em um pequeno afastamento de Deus, mas Deus não perde o controle. Por quê? Por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, ou então, não talvez por causa do pecado, talvez ele quer, como Jó, ele entregou, porque ele confiava em Jó, por uma provação, assim como Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei a Deus que você suportasse. Para quê? Para nós vermos que Deus está conosco durante alguns períodos. Então esses versículos eles trazem aprendizado daquilo que é o processo. E eu quero justamente, irmão, trazer humildemente, contemporalizando para a nossa vida. Fala assim: saquearão todas as suas riquezas e mercadorias e derrubarão os seus muros. Tá falando isso para Tiro, irmão, mas muitas vezes nós sentimos assim, por quê? Deus estava devolvendo para Tiro aquilo que aconteceu justamente com a Jerusalém, aquilo que eles plantaram, meu irmão. E muitas vezes no processo nós nos sentiremos assim, empobrecidos, desprovidos e desprotegidos. Veja o que ele fala para Tiro, fala assim, ó: saquearam todas as suas riquezas e mercadorias. Riquezas, fala justamente, meu irmão, daquilo que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança. Quando o dinheiro está na conta, quando temos momento de bonança, nos sentimos um pouquinho mais seguros, mas Deus nos chama justamente a olhar para Ele. Olha, ele fala assim, ó, e mercadorias, fala da dispensa, fala justamente da provisão, e os muros fala de proteção. Deus está falando que vai tirar.
os muros justamente dos inimigos, irmão. E muitas vezes, porque muitas vezes nós nos sentimos assim, mas quando nós nos voltamos para Jesus, quando nós nos encontramos com Jesus, aquilo que Paulo fala em Filipenses 4:11 começa a fazer sentido. Aprendi. Durante o processo, Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na escassez como na fartura, tanto sendo honrado como humilhado, porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. É o que fala no versículo 13. E esse é justamente o caminho do processo que leva ao propósito, para que nós venhamos ter confiança completa em Deus. Olha o que o Ezequiel fala: destruirão suas lindas casas e lançarão ao mar suas pedras, suas vigas e madeiras, até mesmo seu pó. Como nós nos sentimos seguros em casa, não é verdade, irmão? Quantas vezes nós, durante o processo, queremos ficar refugiados justamente naquele lugar, mas nós percebemos que até ali, quando nós estamos sozinhos, parece que temos que lidar conosco mesmo. Sabe por que Deus faz questão de destruir a nossa segurança? Eu gosto dessa parte. O mar e suas pedras, porque a pedra fala do endurecimento do nosso coração, do orgulho, do quebrantamento. E eu gosto aqui, suas vigas de madeira e até mesmo seu pó, que fala justamente da estrutura. Nós armamos toda uma estrutura de segurança para que nós não venhamos a se submeter ao Senhor. E o mesmo estava passando aquela nação agora. O mesmo estaria passando a Tiro. Só que há um grande detalhe: Tiro, como inimigo, ela seria esquecida. E nós percebemos, o Flávio Joséfo fala que, ele conta nas suas crônicas, que depois de um período de 13 anos, a própria Assíria, que invadiu Israel, conquistou, depois de ficar sitiada 13 anos em volta de Tiro, conquistou ela completamente. E o que nós percebemos, irmão? Aonde nós podemos pôr a nossa confiança mediante a tudo isso? Ele é o único que pode quebrar o orgulho e trazer quebrantamento aos nossos corações. Ele é o único que pode, sabe, trazer segurança e trazer a estrutura necessária para nós caminharmos em uma geração, em uma nação que se encontra corrompida, mas que não vai ficar corrompida, porque será alterado, será transformado isso pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Aonde nós poderemos encontrar confiança para que nós não venhamos a ser destruídos junto com os nossos inimigos, visto que o inimigo, ele mora dentro de nós. Muitas vezes o inimigo mora dentro de nós, irmãos. Olha, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 fala: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir as fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não se deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Quando Paulo teve essa visão, essa revelação, ele estava justamente olhando para as fortalezas altivas, como por exemplo a de Tiro, que achava que nunca poderia ser dominada. Quantas vezes o inimigo toma conta da nossa vida, irmão, que nós pensamos e olhamos para o lado, está tudo destruído, até mesmo a nossa casa. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que era a nossa estrutura, a nossa segurança, a nossa provisão, a nossa proteção, e nós percebemos que nós não temos o controle de nada. Mas tudo isso tem um propósito, irmão, para que nós venhamos a conhecer a Deus, e todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Essas são as armas. Para quê, irmão? Porque nós perceberemos aquilo que estava sendo descrito para a cidade, para Tiro agora. Olha o que ela fala: acabarei com a música de seu canto, então não servirá mais, então não se ouvirá mais som da harpa no meio de seu povo. E a música, irmão, ela é uma linguagem universal. Todas as pessoas gostam de música. Eu já ouvi pessoas que, por exemplo, falaram para mim: Alisson, eu não gosto de sertanejo, ou então eu não gosto de rock. Não gosta do gênero musical. Eu não gosto de pagode, eu não gosto de funk. Mas todas as pessoas, em toda a minha vida que eu conheci, eu nunca ouvi uma que falou assim: eu não gosto de música. Porque a música, ela é algo que mexe com o nosso coração. E o que Deus está falando é justamente disso. De alegria.
A música que era envolvida nas festas de Tiro que comemoravam as suas vitórias sobre o povo santo. Quantas vezes o inimigo comemora? Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para o lado e parece que os outros estão felizes e nós não. Mas por quê, irmão? Para que nós venhamos a perceber que não há alegria longe da presença. Quero repetir isso, porque eu creio que alguém precisa ouvir isso aqui, precisa ficar gravando. Não há alegria longe da presença. O que Deus está falando é que longe dele não há quem possa se alegrar por muito tempo. Há momentos, irmão, que eu costumo falar de pequena felicidade. Encontramos em momentos em que a dopamina é barata, mas quando passa aquele momento percebemos que logo se vai embora. Logo toda a alegria vai embora. E Deus está falando que durante um momento, pessoas que estão passando no processo experimentarão tristeza. Olha, vamos ler novamente. Acabarei com a música dos seus cânticos e não se ouvirá o som da harpa. Não haverá momentos em que a alegria parece que nós nunca mais teremos, irmão, durante o processo, em que estaremos totalmente desconectados, para que venhamos a experimentar. Até o Senhor Jesus experimentou isso na cruz, irmão. Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me abandonaste? Foi justamente quando o pecado de todo mundo, de todos os seres humanos, os pecados passados, presentes e futuros, foram esmagados em seu corpo. Naquele momento não havia cântico. Naquele momento o próprio Senhor Jesus se sentia desconectado. E era por isso que entrou o desespero. Quantas vezes nós ficamos desesperados, irmão? Parece que Deus está longe. Olha, mas esse processo tem um propósito. Eu gosto daquilo que Jesus fala justamente para os discípulos, irmãos. Um pouco antes, ele fala que ali um pouco antes que algumas pessoas se alegrariam pelo que estaria acontecendo, mas que eles ficariam entristecidos, os discípulos, porque ele seria levantado no madeiro. Mas ele fala o seguinte, ele deixa a seguinte mensagem: assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Assim vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Então o que eu estou querendo dizer, irmão, é que esse momento de empobrecimento, esse momento em que nós passamos pelo deserto, pelo julgamento de Deus, desprovidos, que nós nos sentimos desprotegidos, em que a nossa segurança é destruída, irmão, e há um quebrantamento do nosso coração por meio de rompimento com toda a estrutura que nós colocamos em nossa volta, que é meramente humana, ela é temporária. É o que Deus está falando. É um processo. Porque, irmão, olha, a palavra fala: transformarei sua ilha em rocha bruta, num lugar para os pescadores se estenderem em suas redes. Tiro se vangloriava, meu irmão, dos seus grandes centros comerciais. E o que Deus está dizendo aqui para Tiro, irmão, é que para algumas Tiros que tem por aí, que o que era inacessível, aquilo que se considerava um isolamento, se tornará a base da vida. Vocês percebem, irmão? Rocha bruta, o Senhor é a rocha eterna. Em Isaías 26:4, ele fala: eu sou a rocha eterna, confie no Senhor para sempre, porque somente Ele é a rocha eterna. Uma rocha que tem segurança. Então o que Deus estava falando era que ia transformar justamente aquela nação em uma ilha onde os pescadores estenderiam as suas redes. E os pescadores falam da nação de Israel. Era uma nação, naquela época, que baseava a sua economia muito na pescaria. Jesus fala para os discípulos: venham e eu farei pescadores de homens. Chamou na maioria deles pescadores, irmãos, rústicos, homens que não tinham habilidade muita no falar e até mesmo muita habilidade talvez como ganhar dinheiro. Mas o que Deus está falando é que aquilo que era inacessível, o que era o orgulho deles, será transformado em humildade. O que era inacessível, o que era um isolamento, um período de deserto, o orgulho será transformado em humildade, irmão. Olha,
Só o Senhor pode quebrar um coração endurecido pelo pecado, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egocentrismo. Meu irmão, só o Senhor tem esse poder. Eu não sei se eu prego aqui para uma pessoa que ora por alguém ou que lidar com alguém assim dentro de casa. E é algo muito difícil, irmão. É algo que às vezes nós perceberemos que teremos uma dificuldade muito grande. Mas Provérbios 29 e 23 diz que o orgulhoso acabará sendo humilhado. E quem é humilde será respeitado. E talvez o Senhor esteja provocando essa transformação por meio do seu processo em você. Talvez você tenha orgulho de algumas coisas. Talvez o irmão Alisson tenha orgulho do conhecimento, orgulho de algumas coisas. Não importa, irmão. Eu encontrei orgulhos algumas vezes na minha vida. Eu percebi que é algo difícil de ser detectado. Arrogância, soberba, vaidade. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas o Senhor, Ele com um jeitinho, Ele nos leva a esse processo. E Ele nos mostra que é possível. Por quê, irmão? Porque Ele fala assim, ó, você jamais será reconstruído. O que será reconstruído, irmão? Tiro a orgulhosa, o inimigo, aquilo que representa o inimigo. O mal será de uma vez por todas, meu irmão, aniquilado na minha e na sua vida. Esse processo que você está passando, irmão, esse processo que você está passando, minha irmã, esse processo que a pessoa que você ora, esse processo que a sua família está passando, é para que o mal venha de uma vez por todas ser derrotado. O que Deus faz é completo e muitas vezes gera muita dor, gera muita falta de entendimento. Muitas vezes nós nos sentimos revoltados, muitas vezes nos sentimos esquecidos, parece que Deus não nos ama, mas não é. O inimigo, muitas vezes, ele está escondido dentro de nós e imperceptível, mas Deus está vendo. Deus lá do céu está vendo tudo, irmão. E nenhum dos inimigos prevalecerá. Nenhuma arma forjada para parar o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se você permanecer em obediência, será vitorioso. O que vencerá será o propósito do Senhor sobre a sua vida. O mal de uma vez por todas será aniquilado. Quero terminar com Romanos 16, 20. Fala, e o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. E é debaixo dos seus pés, meu irmão. É debaixo dos seus pés, minha irmã. É na sua caminhada, no seu andar. Deus faz questão de mover, todos os inimigos para debaixo do seu pé. Você passará por cima disso e no final de tudo você se sentirá muito bem. Porque Apocalipse 21, versículo 4 fala que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E ali não haverá mais morte, nem dor e nem choro. E não haverá mais tristeza. Porque Ele chega e Ele fala, eis que todas as coisas velhas já passaram. Eis que se fará tudo novo. Suporta o processo, meu irmão. Suporta o processo, minha irmã. E eu tenho plena convicção que quando você chegar lá na frente, você terá a plena convicção de que tudo valeu a pena, porque o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.